Filosofia da linguagem. Introdução à filosofia da linguagem e fundamentos históricos. Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Filosofia da Linguagem. Meu nome é Travis Gogg e serei seu guia nesta jornada fascinante. Prepare-se para desvendar as complexidades da linguagem e sua profunda relação com o nosso pensamento, a realidade e até mesmo a própria sociedade. Neste curso, vamos mergulhar nas principais teorias e debates que moldaram este campo ao longo da história, desde as raízes antigas até as perspectivas mais contemporâneas, incluindo pensadores como Platão, Peirce, Derrida, Lacan, entre outros. Nosso objetivo é equipar você com as ferramentas necessárias para analisar criticamente a linguagem que usamos todos os dias. Introdução à filosofia da linguagem e fundamentos históricos. Este primeiro módulo serve como a porta de entrada para o nosso estudo. Nele, vamos explorar as questões fundamentais que impulsionam a filosofia da linguagem, rastrear suas raízes históricas desde a antiguidade e, crucialmente, entender a importância da chamada virada linguística, que marcou o pensamento filosófico do século XX. Ao final, você terá uma base sólida para as discussões mais complexas que virão. O que é filosofia da linguagem? Vamos começar com a pergunta mais básica. O que é filosofia da linguagem? Bem, é um ramo da filosofia dedicado ao estudo da natureza da linguagem, suas relações com o pensamento, a realidade e a comunicação. É um campo vasto e interdisciplinar, dialogando com diversas áreas como a linguística, a lógica, a psicologia, a sociologia e até mesmo a inteligência artificial. Em sua essência, a filosofia da linguagem se debruça sobre perguntas como: o que é o significado? Como as palavras e frases adquirem sentido? Ele reside nas palavras em si, nas nossas mentes, ou na forma como as usamos. Como a linguagem funciona? Quais são os mecanismos que nos permitem construir e compreender o que dizemos? Como a gramática, a sintaxe e a semântica se interligam? Qual a relação entre linguagem, pensamento e realidade? A linguagem molda nosso pensamento ou apenas o expressa? Ela nos dá acesso direto à realidade ou a constrói de alguma forma? Podemos pensar sem linguagem? Como usamos a linguagem socialmente? Além de descrever o mundo, a linguagem nos permite realizar ações como prometer, ordenar ou perguntar. Como funcionam esses atos de fala e quais são suas implicações sociais? Como você pode ver, o escopo é abrangente, tocando em aspectos metafísicos, a natureza da realidade, epistemológicos, a natureza do conhecimento, lógicos, a estrutura do raciocínio e até éticos, o uso responsável da linguagem. É um campo que nos força a refletir sobre a ferramenta mais fundamental da nossa existência, a própria linguagem. A importância da linguagem na filosofia contemporânea. O século XX testemunhou o que muitos filósofos chamam de virada linguística. Antes disso, a filosofia frequentemente focava na mente, na consciência ou na metafísica. No entanto, pensadores perceberam que muitos problemas filosóficos tradicionais poderiam ser reformulados ou até mesmo resolvidos, ao se analisar cuidadosamente a linguagem em que eram expressos. A linguagem deixou de ser vista como um mero veículo transparente para o pensamento e passou a ser reconhecida como um elemento constitutivo da nossa experiência e compreensão do mundo. Essa virada levou a um intenso estudo da linguagem em diversas correntes filosóficas. A compreensão da linguagem tornou-se, assim, uma chave fundamental para abordar quase todas as outras áreas da filosofia. Raízes antigas, Platão e Aristóteles. Platão, Crátilo e a relação entre nomes e coisas. Embora a filosofia da linguagem como disciplina autônoma seja relativamente recente, as questões sobre a natureza da linguagem têm sido debatidas desde a antiguidade. Platão, em seu diálogo Crátilo, explorou a relação entre os nomes e as coisas que eles designam. A grande questão era: os nomes são naturais com uma conexão intrínseca ao objeto ou convencionais, atribuídos por acordo humano? Platão apresenta 3 pontos de vista. Hermógenes.
defende que os nomes são arbitrários, que qualquer nome pode ser atribuído a qualquer coisa por acordo. Crátilo acredita que os nomes têm uma correlação intrínseca, uma relação natural entre o som e a essência da coisa. Sócrates atua como mediador, sugerindo que, embora haja convenção, alguns nomes parecem ter uma adequação natural. No entanto, ele conclui que o conhecimento verdadeiro não vem apenas dos nomes, mas da própria realidade. O Crátilo também aborda a falsidade no discurso, argumentando que nomes isolados não são falsos, mas frases que combinam nomes e verbos podem ser, dependendo de sua correspondência com a realidade. Aristóteles, lógica, categorias e o significado dos termos. Aristóteles, discípulo de Platão, abordou a linguagem de forma mais sistemática em suas obras sobre lógica, como da interpretação e categorias. Para ele, a linguagem é um instrumento para expressar o pensamento e a realidade. Ele desenvolveu a lógica formal, analisando como as proposições são formadas e como podem ser verdadeiras ou falsas. Em suas categorias, Aristóteles propôs 10 formas gerais de ser e de predicação: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão, mostrando como a linguagem reflete a estrutura da realidade. Ele também distinguiu o significado dos termos: unívocos, um único significado; equívocos, múltiplos significados não relacionados; e análogos, múltiplos significados relacionados. Essa distinção foi crucial para os debates medievais sobre os universais, questionando se termos gerais se referiam a entidades reais, realistas, ou eram meras convenções linguísticas, nominalistas. As contribuições de Platão e Aristóteles, embora antigas, estabeleceram as bases para a compreensão da linguagem como um fenômeno complexo, com dimensões tanto convencionais quanto naturais, e como um espelho da estrutura do pensamento e da realidade. A virada linguística e o século XX. Contexto histórico e a ascensão da filosofia da linguagem. O século XX, como mencionamos, marcou uma revolução: a virada linguística. A linguagem deixou de ser um mero instrumento e se tornou o foco central da investigação filosófica. Por que essa mudança? Houve uma crise dos sistemas filosóficos tradicionais, com a percepção de que a imprecisão da linguagem era fonte de muitos problemas. Além disso, o desenvolvimento da lógica moderna, com pensadores como Frege e Russell, mostrou a importância da análise lógica para a clareza do pensamento. A ascensão da linguística como ciência, com Ferdinand de Saussure, que revelou a linguagem como um sistema complexo de signos, também foi crucial. Todos esses fatores convergiram para a percepção de que muitos problemas filosóficos eram, na verdade, pseudo-problemas, decorrentes de uma compreensão inadequada da linguagem. A solução, então, seria esclarecer a linguagem em que essas verdades eram expressas e não buscar novas verdades metafísicas. Principais correntes: filosofia analítica e continental. A virada linguística se manifestou de maneiras distintas em duas grandes tradições. A filosofia analítica, dominante nos países de língua inglesa, focou na análise lógica da linguagem para alcançar clareza e rigor. O objetivo era dissolver problemas filosóficos através da elucidação da linguagem, buscando uma linguagem ideal, lógica e livre de ambiguidades. Já a filosofia continental, desenvolvida na Europa, abordou a linguagem de uma perspectiva diferente, influenciada pela fenomenologia, hermenêutica e pós-estruturalismo. Aqui, a linguagem é vista como constitutiva da experiência humana, da subjetividade e da realidade social. Pensadores como Heidegger, Gadamer, Derrida e Lacan investigaram como a linguagem não apenas descreve, mas também molda o mundo. Ambas as correntes, apesar de suas diferenças, compartilham a convicção de que a linguagem não é um mero instrumento, mas um campo fundamental para a investigação filosófica. A virada linguística não foi apenas uma mudança de foco, mas uma redefinição da própria natureza da filosofia. Chegamos ao fim do nosso primeiro módulo. Espero que esta introdução
tenha despertado ainda mais sua curiosidade sobre a filosofia da linguagem. No próximo módulo, vamos mergulhar em questões cruciais sobre significado e referência, explorando as ideias de Frege, Russell e Kripke. Não perca! Vejo você no próximo vídeo.